A paz esteja com todos. A paz esteja com todos. Os irmãos podem se assentar nesse momento. Já estou percebendo Deus aqui. Tenho plena certeza que hoje Ele vai reavivar dons, que Ele vai curar pessoas, que Ele vai renovar pessoas e que Ele vai fazer coisas além do que você pensou ou que você esperou que Ele iria fazer aqui nesta noite. Você acredita sim? Se você acredita, levante a tua mão e glorifique ao Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa noite. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez. Fazia tempo que eu não vinha para o Novo Tiradentes, uma cidade muito conhecida por mim, mas agradeço a Deus por poder participar dessa reunião e também ouvir da parte de Deus. Louvo a Deus pela vida do irmão Wilson, construtor dessa igreja e esposo da missionária Helenita. Nós sabemos que como um casal ele se une, os dois estando em união, Deus abençoa muito, e o irmão Wilson é uma bênção, está sempre com a irmã Helenita, carregando ela para lá e para cá, e também construindo e investindo na obra de Deus. Louva a Deus pela tua vida, irmão Wilson. Louva a Deus pela vida da missionária Helenita, a qual é uma companheira no Evangelho, e Deus tem usado muito, e tenho certeza que vai abençoar e inspirar muito mais. Louva a Deus pela vida do meu irmão, meu vizinho, evangelista Edson Bueno, o qual muitas vezes vai lá em casa, eu vou na casa dele, e Deus tem falado através da boca dele nessa última hora, e vai usar muito. Irmão Sérgio também é uma bênção, nosso companheiro em Cristo Jesus, meu cinegrafista particular. Ele não gosta que eu fale isso, mas eu sempre falo. Louvo a Deus também pela vida dos irmãos que vieram de Palmeira, o irmão Christian, sua esposa, a irmã Gabriela, o irmão Rafael, a Nanda, a sogrona do irmão Christian. Sogra, na presença de Deus, é uma bênção. O irmão Christian é testemunha disso, tanto é que trouxe ela, que ela bem pertinho. Louvo a Deus por todos esses irmãos. Eu vim aqui nessa noite para fazer uma pergunta e responder essa pergunta para você. E qual que é a pergunta? A pergunta é o tema da minha pregação. Quanto você vale? Quanto você vale? Nós vamos responder dentro da pregação quanto é que você vale. Muitas pessoas podem pensar agora, mas irmão Luiz Carlos, você vem com uma pregação dessas? Mas a bem da verdade é que a maioria das pessoas não sabe quanto é que elas valem. Por quê? Porque às vezes vem uma calúnia, uma difamação, alguém fala mal de você, e aí você baixa a cabeça achando que você não tem valor, ou alguém te trai, alguém te decepciona, alguém te deixa de lado, e logo você quer se trancar no quarto, não quer sair mais, porque a bem da verdade você não sabe exatamente quanto é que você vale. Mas nesta noite vai ficar bem claro para você, e você vai sair daqui com uma cabeça erguida e com uma convicção do teu real valor, quem te chamou, quem você é, quem é Deus, e você vai ter uma visão diferente do que é reino de Deus, de quem é você, do que é igreja. E quando as pessoas chegarem até você, você não vai mais abaixar a cabeça, porque você sabe quanto você vale. Vamos responder essa pergunta então. Abra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Quem está percebendo Deus aqui? Glória a Deus, aleluia. Primeira carta aos Coríntios,
capítulo 6. Versículo 20. Para quem não sabe, capítulo é um número maior e versículo é um número menor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo de número 20. Nós vamos responder o que eu te perguntei. Está escrito assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vou repetir a leitura. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pode olhar para cá. Glória. Está escrito para os coríntios. Ele estava expondo uma verdade, ensinando-os, orientando-os, e por que não dizer, estava colocando eles diante de um espelho espiritual. Eu acho que todos que saíram das suas casas e chegaram aqui pararam na frente do espelho. Quem não parou na frente do espelho, levanta a mão. Quem não parou antes de vir? Só quem não parou, levante a mão. Todos pararam. Quem parou na frente do espelho para se arrumar, levante a mão. Maioria, para não dizer todos. Esse é um espelho natural. E por que você parou? Para você ver como você estava. Se o teu cabelo ele estava bem penteado, bem arrumado. Mas também existe o espelho espiritual. O espelho espiritual é a palavra de Deus, aonde você vê e você conhece quem realmente você é. Você pode passar por sobre a face da terra e não se conhecer. Você pode passar pela face da terra sem saber o teu valor. Você pode passar por sobre a face da terra sem saber usar o dom que Deus te deu. Você pode passar por sobre a face da terra e não ter aquela família que você sonha. E por quê? Porque você se preocupa com muitas coisas, mas você não conhece o espelho espiritual que vai mostrar quem que a senhora é, que vai mostrar quem o Senhor é. Mas quando você para diante do espelho da palavra de Deus, algo começa a mudar na tua vida. Por exemplo, eu não sabia quem eu era, porque eu não conhecia o espelho espiritual. Eu deixei o cabelo crescer, eu usava brincos, eu queria me sentir bonito, e cada vez eu fazia algo em mim para me sentir mais bonito. Mas quando eu me deparei com o espelho espiritual, eu percebi que eu não precisava de coisas exteriores para eu ser mais bonito, ou para eu ser uma pessoa que iria realizar os sonhos que estavam dentro de mim, porque o espelho me mostrou realmente
quem eu era. E os senhores aqui não precisam de mais igrejas, não precisam de mais pregadores. Os senhores precisam parar diante do espelho da palavra de Deus para se conhecerem. Senão você vai casar 1, 2, 3, 4 vezes e vai dizer: eu não achei homem ou uma mulher que presta. Não é que você não achou, é que você não parou diante do espelho para saber quem era você e que caminho você seguir. Você vai pular de igreja a igreja e você vai dizer: aquela igreja é ruim, a outra é mais ruim, a outra é pior. Não é que a igreja é pior, é que você está tentando buscar realizações e perfeição no ser humano. Mas quando você para diante do espelho e você se conhece, então não importa o que está acontecendo do teu lado direito, do teu lado esquerdo, porque você tem a fé e a convicção que 1000 podem cair do teu lado direito e 10.000 ao teu lado esquerdo, mas você não vai ser atingido. Aonde você estiver, o próprio Deus vai estar com você. Aonde você colocar a planta dos seus pés, os anjos estarão com você. Aleluia, glória a Deus. Sim, Deus. Vamos lá, vamos explicar esse versículo, senão não vou conseguir nem a metade. Para nós entendermos esse versículo, precisamos voltar no começo da Bíblia, no livro chamado Gênesis. E aí você vai ver realmente o que Deus queria para a raça humana, o que queria para a senhora, para o senhor. Porque muitas pessoas dizem: se Deus é bom, por que acontecem tantas coisas ruins? E também para mim, parece que eu nasci para sofrer. Vamos ver se é isso mesmo que Deus queria para você. Em Gênesis, no capítulo 1, você verá Deus do nada criando os céus e a terra. No começo do capítulo 1 está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. As pessoas muitas vezes olham para cima e acham algo tremendo, grandioso, mas Deus criou os céus e a terra do nada, as estrelas, os planetas. Ele criou as árvores, Ele criou os animais, Ele criou as aves, os peixes, os vegetais, mas não como você vê agora, que para uma planta ela se desenvolver, tem que colocar muito veneno, inseticida e muitas outras coisas. Naquela época não, as coisas eram perfeitas e nem existiam insetos, e Ele fez tudo isso, toda maravilha para o ser humano. Então Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele criou tudo para o homem, criou o homem sem doença, criou o homem sem tristeza, sem depressão, sem angústia, sem ter necessidade de nada, porque ele tinha a abundância de tudo. No capítulo 2, Deus pega o homem, porque Ele sabia que o homem não necessitava só de coisas naturais, físicas. Ele pega o homem e Ele coloca no jardim do Éden, porque aquele lugar era um lugar que Deus tinha separado para se manifestar e falar com o homem. E
por que isto? Porque ele sabia que o homem não necessitava só de coisas que ele podia ver, ele não necessitava só de maçã, ele não necessitava só de laranja, de frutas, mas o principal que ele precisava era da glória de Deus revelada, era da presença de Deus ali. Então Deus cria um lugar para se manifestar e falar com o homem. E antes de criar Eva, ele diz para Adão, o Adão, com toda a riqueza, com toda a abundância, ele diz assim: de toda árvore você pode comer, de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Essa palavra morrer não significa que ele ia morrer fisicamente, significava que ele ia ficar desligado de Deus. Ele teria as outras coisas, mas não teria Deus, estaria desligado de Deus. Em outras palavras, ele podia encher a barriga física dele, mas o seu interior teria um vazio. O seu interior parecia e pareceria, e com certeza ficou, que faltava alguma coisa. E aí Adão, no capítulo 13, enganado pela serpente por Eva, ele come desse fruto que não podia comer. Então Satanás escravizou o homem, e o homem passou a ter tudo que você conhece. O que, irmão Luiz Carlos? Depressão, angústia, tristeza, doenças, dores, medo. O primeiro que o homem ganhou, o medo, o espírito do medo. Quando Deus se manifestou no jardim depois deles comerem do fruto, a primeira coisa que Adão fez foi se esconder. Aí Deus disse: aonde que você estava, Adão? E ele diz: eu ouvi o Senhor no jardim e eu tive medo, porque eu estava nu. E aí Deus diz: como que você sabe que você está nu? Você não sabia disso antes? Então, a primeira herança, ou uma das primeiras depois que ele morreu, foi o espírito do medo. O medo é o espírito. E aí o ser humano ficou escravo de Satanás. Rabai kalamanda rabashu ramanda ramanda rabakanda ramashura bakalamahai. Deus tremendo, aleluia. Quando o ser humano estava ligado com Deus, ele tinha amor. Porque no capítulo 4, versículo 8, na primeira carta que João escreveu, assim está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando ele estava ligado com Deus, ele tinha amor. Se desligou, primeira coisa que acontece, uma das primeiras coisas que acontece, Caim mata o seu irmão Abel. E quando o amor não está na nossa vida, nós queremos matar o nosso irmão, o nosso conhecido. Às vezes, não com as mãos, mas com palavras. Isso é sinal que Deus está longe da gente. Mas Deus não queria o homem sofrendo tanto. O homem não tinha mais valor. Então o Senhor Jesus desce, porque Deus enviou a ele. No capítulo 3, versículo 16, no Evangelho segundo, escreveu João, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não consegue explicar o tamanho que é, ele diz assim: de tal maneira, não consegue explicar, porque o amor foi tão grande, porque Deus amou o mundo. Ele pensou: como que eu vou escrever? Não tem como escrever. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que a todo aquele que nele crê não pereça. Sim, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? Morrer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não esteja desligado de Deus, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está ligado com Deus, em comunhão com Deus. Quando Cristo, Ele morreu na cruz, o sangue verteu, sua carne foi rasgada, Ele estava comprando-nos por bom preço, para nos tirar das garras do diabo, o qual queria nos aprisionar e quer nos aprisionar em toda sorte de maldição. Você pode somar tudo que é mal, vem do diabo, e ele quer te escravizar, mas o Senhor Jesus já te comprou. O que eu faço, irmão Luiz Carlos? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você recebe o Senhor Jesus, você anda na palavra dele, pratica a palavra dele. Aleluia. Se coloque em pé. Sabe aonde que Deus vai te levar daí? Se coloque em pé. Se coloquem em pé. Sabe aonde Deus vai te levar? Para o outro Éden, chamado Nova Jerusalém. É para lá. Adão saiu de um Éden por desobediência. Aquele que recebe a Cristo e pratica a sua palavra, ele vai ir para outro Éden chamado Nova Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. E como que eu posso perceber que eu vou para Nova Jerusalém? A Bíblia diz que Deus deu um penhor. E qual é o penhor? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem para a tua vida, quando você aceita o Senhor Jesus, você começa a sentir um pouco dos céus na terra. É o que você está sentindo nessa noite, é Ele falando com você. Então, quando o Espírito Santo vem para você, você começa a sentir um pouco dos céus